Olá, seja bem-vindo. Bem, nos dias 13 e 14 de setembro, professores, técnicos administrativos, estudantes participam da consulta eleitoral para a escolha do novo reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, gestão 2016-2020. Caso necessário, o segundo turno será nos dias 21 e 22 de setembro. Para ajudar o eleitorado acadêmico na análise dos planos de gestão de cada candidato e conhecer melhor as suas propostas, o UFO no Plural apresenta uma série de entrevistas especiais com todos os candidatos a reitor e vice-reitor da universidade. Hoje o nosso bate-papo é com Valder Steffel Júnior, professor da Faculdade de Engenharia Mecânica desde 1976 e candidato pela chapa Inova UFO. Ele foi diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia de 1993 a 1996. Também diretor da FEMEC UFO de 2005 a 2008 e pró-reitor de Planejamento e Administração de 2009 a 2012. Bom, Valder concorre à reitoria com o candidato a vice Orlando César Mantese, professor da Faculdade de Medicina desde 1982. Bom, os nossos convidados já estão aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Bem, antes de começar com as perguntas, eu lembro a vocês que o programa UFO no Plural tem 30 minutos e que é interessante que vocês sejam objetivos nas respostas para que assim a gente aproveite melhor o tempo do programa e consiga esclarecer as possíveis dúvidas de quem está em casa, dos eleitores. Bom, a primeira pergunta diz respeito à segurança. Não é segredo para ninguém que a universidade pública de todo o país aí enfrenta alguns problemas com relação à segurança. Os crimes vão de furtos, roubos, uso de drogas, até abusos sexuais e estupros. O que vocês têm dentro do plano de vocês para melhorar essa questão de segurança dentro da UFO? De fato, existem vários episódios recentes que demonstram a precariedade da nossa segurança nos vários campi da Universidade Federal de Uberlândia. Nós acreditamos que uma coisa importante, uma política importante a ser desenvolvida, ela certamente precisa de tecnologia. Precisa de câmeras, precisa de tecnologia da informação, precisa do acompanhamento através da segurança orgânica da nossa universidade, precisa de um bom contrato de segurança com empresas terceirizadas que complementam a nossa vigilância orgânica. Entendemos também ser necessário algum processo de identificação, especialmente de veículos que vêm para os campi da universidade, à semelhança do que ocorre em vários órgãos públicos e em várias universidades públicas pelo país afora. Entendemos que em diversos locais será necessário também algum cuidado na parte externa da universidade. E para isso nós deveremos contar com o apoio do poder público. Tá ok, candidato, a próxima pergunta é sobre o fato da UFO, é sobre educação. A gente sabe que a UFO é um lugar de pesquisas, projetos, de novas ideias ali que contribuem não só para o meio acadêmico, mas para a cidade de Uberlândia, para o país, para o mundo. Bom, o trabalho da universidade vai bem além dos números, dos muros dela. Só que às vezes barra na falta de dinheiro. Eu quero saber que nesse contexto, em meio a esse contexto, se existe a possibilidade de criação de novos postos de serviço, por exemplo, e até de expansão para novos cursos. Bom, nós entendemos que nós tivemos um grande crescimento com o advento do Reúne. Então tivemos cursos novos, tivemos aumento do número de vagas, várias ações extremamente importantes, inclusive criação de novos campi na Universidade Federal de Uberlândia. Em função do momento que nós estamos vivendo agora, talvez seja hora de nós consolidarmos aquilo que foi criado. Tem vários desses campi precisam de apoio no que diz respeito à infraestrutura, no que diz respeito a pessoal, no que diz respeito a equipamentos. Então, nós temos que ter um tempo agora de consolidação. Havia também uma expectativa de que, se as condições fossem favoráveis, condições financeiras, o governo implementaria o que estava sendo chamado de Reúne da pós-graduação, para a expansão dos programas de pós-graduação. Mas nós acreditamos que, em função aí do momento pelo qual atravessa o país,
isso não será simples de se conseguir. Então o nosso foco estará certamente na consolidação daquilo que foi criado, sem perder de vista novos projetos. A universidade é um local de muita criatividade, de muita demanda. Então, essa dinâmica de apresentação de novos projetos ao governo, ao MEC, aos ministérios de uma maneira geral, Ministério da Ciência e Tecnologia, tudo isso é muito normal, faz parte da vida da universidade. Se nós pararmos de apresentar projetos, significa que nós estamos perdendo a nossa capacidade criativa, nós estamos instigando pouco o governo com novas propostas, de tal maneira que essa dinâmica de apresentação de projetos, ela deve prosseguir, em que pesem as dificuldades mencionadas anteriormente. Certo. Sobre transparência na gestão pública, qual que é o posicionamento de vocês? O que seria implantado se vocês fossem eleitos? Bom, nós temos que reconhecer que, com relação à transparência, muitos avanços já tivemos. E, sendo um tema tão importante, é claro que quanto mais fizermos, melhor. Eu queria mencionar uma instrução normativa conjunta, recém-editada pelo MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e a CGU, Controladoria Geral da União. Isso data do dia, se não me engano, 10 de maio desse ano. Eles usam, inclusive, uma expressão em língua inglesa, em língua internacional. Eles falam de accountability, que é responsabilidade com ética. Então, essas instruções normativas, elas pretendem que as universidades, as instituições se preparem para isso. É uma ação de governo que deverá, e de Estado, que deverá nos atingir. E a intenção é que todas as decisões administrativas, todas as instâncias administrativas da instituição, que se tenha um responsável, para que se possa identificar, de fato, quem foi o autor dessa ou daquela decisão tomada. Isso é alguma coisa que nós vamos precisar levar em consideração, e ela vai muito no sentido da transparência. Nós temos também, no momento em que a gente passar para a comunidade informações qualificadas, isso também é uma forma de transparência. Às vezes as informações, elas não são passadas na sua amplitude, não são passadas de maneira completa. Então nós entendemos que as informações com qualidade, elas podem transformar o nosso ambiente interno no que diz respeito à transparência. Tá ok. Bom, a próxima pergunta, a gente quer saber quais são as políticas de acessibilidade e sustentabilidade previstas caso vocês sejam eleitos. Bom, a questão da acessibilidade é uma questão legal, né? A universidade ela já tem ultimamente se preparado para melhorar as condições de acessibilidade. E, inclusive, com transformações e intervenções em vários locais do campus. Agora, é claro que isso ainda não é suficiente, aliás, está longe de ser suficiente. E é preciso que haja também, por parte da instituição, muita sensibilidade no tratamento dessas questões. Porque as pessoas que carecem de acessibilidade, por qualquer razão que seja, são pessoas que muitas vezes têm dificuldades, que precisam ser entendidas e, muito mais do que isso, precisam ser respeitadas. E a universidade, ela está inserida na sociedade, e ela precisa também se tornar referência nesse tema. Então, aquilo que nós fazemos na universidade deve, de alguma maneira, servir de exemplo para a sociedade como um todo. Agora, com relação à sustentabilidade, em 2012, o Conselho Universitário aprovou uma política ambiental. Então, nós temos já alguns instrumentos em termos de política para sustentabilidade, por exemplo, né? Só que nem sempre essas ações vêm sendo realizadas de maneira coordenada, embora iniciativas isoladas sempre estiveram presentes no nosso meio. Mas nós queremos exatamente incentivar, né, essas ações para que o nosso ambiente, porque isso envolve tudo, né? Sustentabilidade, isso envolve a nossa maneira de fazer compras, por exemplo, para a universidade.
Isso envolve questões da maneira pela qual nós tratamos resíduos. Isso envolve a maneira pela qual nós estacionamos os nossos carros aqui na universidade, a maneira pela qual nós utilizamos o transporte público. O transporte público, por exemplo, devia utilizar um combustível mais adequado e que fosse voltado para uma política sustentável para utilização desses veículos. Então existem várias ações e nós estamos muito preocupados com essa questão e certamente vamos tornar realidade todas essas resoluções que já existem e que estão precisando de ações concretas. Certo, candidato. Então vamos falar agora de assistência estudantil. O que vocês pensam com relação a essa assistência, né, ações afirmativas, medidas de apoio, bolsa, subsídio? O que vocês têm aí elaborado com relação a isso, principalmente para os alunos carentes, né? Nós ficamos muito felizes com a implantação da Pró-Reitoria Estudantil. E entendemos que essa Pró-Reitoria Estudantil ela deve atender a todos da nossa universidade. Não apenas os estudantes de graduação, mas também os estudantes da ESEBA, da Estes, todo o nosso alunado. Todos merecem a atenção da universidade. Atenção médica, atenção social, atenção psicológica, acompanhamento fonoaudiológico quando isso é necessário. Então existem muitas iniciativas que precisam ser valorizadas e garantir a continuidade e o crescimento dessas ações, mas a política estudantil, nós pensamos também que os estudantes devem ter uma participação mais efetiva, por exemplo, do nosso PNAES, que é exatamente um recurso dirigido para a implementação de políticas estudantis no interior da universidade. Então nós defendemos que, inclusive, a participação dos estudantes deve ser maior. E, além disso, os nossos estudantes têm sido alvo aí dessas políticas de cotas, a questão da diversidade, políticas de inclusão. E no momento que o estudante entra na universidade, a universidade deve implementar todas as ações que forem possíveis de serem implementadas para que ele tenha sucesso. Não adianta apenas o ingresso, mas ele precisa ser bem sucedido na trajetória universitária. Então esses aspectos todos estão sendo considerados na nossa política estudantil. E achamos também que a nossa pró-reitoria, que hoje é uma pró-reitoria de graduação, deve ser uma pró-reitoria estudantil. Ela deve contemplar todas as atividades de ensino exercidas pela universidade. Bom, qual deveria ser o papel das fundações para vocês? Nós temos algumas fundações de apoio na universidade. Não podemos nos esquecer do papel da Fundap, do papel da RTU, que tem uma função muito específica no interior da universidade e realizam um trabalho da maior relevância. Entretanto, muitas vezes essas fundações elas têm problemas financeiros para sua manutenção. Houve na gestão anterior o início de uma política de orçamentação, no caso da RTU, e também convênios, contratos específicos com a Fundap para o fornecimento de alimentos, tanto para restaurantes universitários como para os hospitais. E isso precisa ser continuado. Agora nós temos duas outras grandes fundações. Uma delas é a FAO. A FAO é uma fundação que é responsável por um grande número de projetos de pesquisa e também projetos de extensão realizados pela universidade, inclusive com uma interface importante com agências de fomento. E também com uma interface importante com várias empresas públicas e privadas, com as quais a universidade realiza um importante trabalho de pesquisa e de extensão também. Nós entendemos, então, que essas fundações de apoio são indispensáveis para a realização desses projetos do interior da universidade.
Evidentemente, a FAEPO, ela tem uma missão específica, né, doutor Orlando? Exato, professor. A Fundação de Apoio da FAEPO tem, nos últimos 40 anos aproximadamente, dado sustentação à gestão, à gerência, à administração do hospital. E ao fazê-lo, encontra situações que são absolutamente necessárias serem corrigidas. Eventualmente um repasse insuficiente financeiro, um atraso inesperado, a necessidade de contratação de pessoal, serviço, insumos, medicamentos. E a FAEPO, ao longo desse período, tem, ao fazê-lo, como eu disse, acumulado um déficit, um prejuízo, que na verdade foi acumulado para atender a necessidade da população em região. Então o Ministério, já em mais de uma vez, reconhece que, apesar de um volumoso, vultuoso déficit, ele foi feito em nome do Estado para atender a necessidade da população. Então a gente tem o máximo carinho com a Fundação e, na medida do possível e necessário, faremos a reabilitação. Bem, a gente já continua a nossa conversa. Bem, o Fui no Plural vai para o intervalo e volta já já. Continue com a gente. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente, um reconhecimento que todo filho espera. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. O Fui no Plural está de volta e hoje nossos convidados são Valder Steffen Júnior e Orlando César Mantese. São candidatos a reitor e vice-reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, a próxima pergunta é sobre esses campi, né, da UF em outras cidades, que tem formas diferenciadas de gestão, né, professores? Como dar andamento a questões específicas como a de Patos de Minas, Monte Carmelo e Tuiutaba e integrá-los à UF-sede? Essa é uma questão da maior importância. Nós temos que considerar que todos nós somos UFO. As condições de trabalho têm que ser semelhantes, envolvendo aí os vários campi da universidade. E até agora é natural, estávamos aí em fase de implantação, mas existem enormes carências em Patos de Minas, em Monte Carmelo e também em Ituiutaba. E nós precisamos então garantir que esses nossos campi fora de Uberlândia tenham o atendimento, as condições, as melhores condições possíveis de trabalho. Nós acreditamos também que a administração superior tem que estar mais presente, ela tem que participar da vida institucional junto aos colegas que estão nessas localidades mencionadas. Além disso também, nós precisamos ouvi-los mais na hora de formular políticas que serão desenvolvidas nesses locais. E eles têm uma série de aspirações. É um grupo de professores técnicos administrativos, são jovens, eles são muito bem formados, desejam crescer e a universidade precisa oferecer as condições adequadas. Portanto, ouvi-los nos projetos que desejamos que a universidade implemente nesses locais é de fundamental importância para que eles possam ter uma participação ativa nos grandes projetos da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, com relação a medidas de inovação e tecnologia, quais são as propostas de vocês? Nós entendemos que a Universidade Federal de Uberlândia tem um papel extremamente a cumprir nessa área de inovação tecnológica. Existem universidades brasileiras, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, as universidades que estão lá em São Carlos, UFSCar e USP,
elas têm conseguido um resultado muito importante nessa área da inovação. Tem permitido a criação de pequenas empresas de tecnologia, criadas no interior da universidade, gestadas no interior da universidade, que depois saem produzindo tecnologia para esse país. Então, há uma grande expectativa nesse sentido de que a universidade possa fazer isso. No passado, ainda no ambiente do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, nós criamos um escritório, se chamava Escritório de Tecnologia. E ele servia de interface, né, com a comunidade, porque muitas vezes o pequeno empresário que precisa da atenção da universidade para resolver algum tipo de problema, ele nem sabe a quem buscar. E esse escritório, ele tinha a responsabilidade de fazer essa interface. Então nós pretendemos trabalhar no sentido de criar algo parecido com isso, e precisamos, é claro, do envolvimento tanto da agência Intelecto, uma agência importantíssima, ela é responsável por toda a produção intelectual realizada no interior da universidade, e a participação também da nossa FAO, da Fundação de Apoio, que garante, que permite, né, o relacionamento entre a universidade e empresas tanto públicas como empresas privadas, conforme eu mencionei. Agora, uma coisa que nós estamos agora incorporando à nossa carta-programa, é uma ideia que já vem sendo gestada há algum tempo e tem várias instituições no Brasil que já deram início a isso, é o que a gente chama de Fab Lab. Fab Lab é uma iniciativa de inovação que foi criada no MIT, nos Estados Unidos, em 2001. E o MIT vem organizando até 2014 a criação de várias iniciativas semelhantes no mundo inteiro. 2015 para cá, o MIT está deixando que cada um cuide da sua própria iniciativa. Mas são ambientes de inovação criados, por exemplo, no interior da universidade e que permitem o envolvimento de estudantes, de professores, de pesquisadores, de técnicos especializados em diversas áreas do conhecimento, favorecendo esse ambiente de inovação tecnológica. E isso serve, é claro, de uma grande interface da instituição de pesquisa, de ensino, de extensão, com esse meio empresarial. E o Brasil, nas condições que o Brasil está, as carências de tecnologia são muito grandes, né? Isso envolve todas as áreas, desde a área médica, agronegócio, área propriamente industrial, área de tecnologias sensíveis, tecnologias em que o Brasil paga royalties enormes por não dispor no nosso país aqui dessas tecnologias. Então cabe à universidade cumprir, né, esse papel, também permitindo e desenvolvendo projetos de inovação. Nós temos também, olha só, nós temos as empresas juniores. São empresas que são formadas por estudantes e que estão desejosas de realizar parcerias em que elas possam aprender esse ambiente empresarial trabalhando com alguma empresa fora da universidade, realizando projetos, pequenos projetos, que possam servir também de treinamento para eles. Quem sabe pensando futuramente na criação de uma startup, uma pequena empresa criada por um estudante que depois se desenvolve no ambiente aí fora. Então é papel da universidade permitir, né, o crescimento a valorização desse tipo de ambiente. Agora, candidatos, com relação ao Hospital de Clínicas da UF, quais são as propostas, uma vez que, né, os problemas, as dívidas são superiores aos ganhos, né, e o hospital é fundamental para a comunidade, né, tanto para o meio acadêmico, tanto para a comunidade local, né, regional? Nós temos um hospital escola, né? O nosso hospital é um hospital escola e essa característica nós não podemos jamais abrir mão dela. Evidentemente, é a nossa maior interface com a sociedade, em termos de atendimento, serviços de saúde no ambiente do SUS. Exatamente. É um hospital que foi criado para ensino, a sua natureza inicial foi para ensino. Com a demanda ao longo do tempo, a assistência tornou-se fundamental, o que não é, de maneira alguma, indesejada, porque o ensino nessa profissão inclui treinamento em ação de qualidade, inclui pesquisa, inclui cursos de extensão, e é preciso que essa atuação seja não boa, mas a melhor possível. Tem que ser referência, não pode deixar a desejar.
E nós sabemos das dificuldades financeiras, de gestão, que vem se acumulando ao longo do tempo. Então, é imperiosa a necessidade de resgatar gestão, financiamento, entusiasmo, inovação, ruptura de paradigmas, não fazer mais do mesmo, evitando os equívocos do passado. E nós estamos motivados, achamos que a comunidade está motivada no sentido de começar a buscar uma resposta nesse sentido. A população necessita, os usuários necessitam, os alunos necessitam, o governo necessita e nós não podemos falhar. Uma última pergunta, qual que é o posicionamento de vocês, candidatos, com relação à EBSER, né, como gestora aí do HC? A EBSER hoje está carente de uma governança central. É preciso que defina os seus objetivos, suas intenções, para que elas possam ser julgadas para eventuais convites de adesão. No momento, com a situação que está, somos contrários, não existe uma oferta clara do que estaria em jogo. Existe, pelo contrário, num cenário, uma perspectiva de demissão, uma perspectiva de interferência na autonomia, o que é absolutamente indesejável. Neste momento, somos contrários a qualquer iniciativa nesse sentido com o EBSER. A gente ainda tem tempo para mais uma pergunta, eu pensei que essa seria a última, mas então a gente pode fazer mais uma pergunta. Por favor. Em um cenário de crise, né, com falta de dinheiro, como promover melhorias? Né, buscar recursos, verbas, onde e como? Uma vez que, né, existem cortes, a gente sabe disso tudo, né? O grupo Inova UFO acredita muito em projetos. A gente não pode se contentar apenas com o orçamento da universidade. O orçamento da universidade ele é definido a partir de uma matriz chamada de matriz Andifes, que contém diferentes indicadores, e a partir do cômputo desses indicadores, essa matriz é calculada e nós recebemos o nosso orçamento. Um dado extremamente importante dessa matriz orçamentária é exatamente o número de egressos. Agora, nós precisamos ir além disso. Nós precisamos ter projetos de descentralização, não podemos temer apresentar bons projetos para o governo nas instâncias devidas. Qualquer governo tem uma grande receptividade por bons projetos, isso é muito importante, e uma universidade como a nossa tem plenas condições de realizar bons projetos que tenham começo, que tenham meio, que tenham fim, que tenham uma metodologia clara e que apontem para indicadores de resultados significativos para toda a nossa sociedade. Além disso, nós podemos apresentar também emendas aos parlamentares. Existem emendas de parlamentares que são decididas no âmbito da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, e nós precisamos da ajuda dos nossos parlamentares. A Universidade Federal de Uberlândia, ao longo dessa história, sempre contou com o apoio de nossos políticos. E nesse momento, lembrando que a Universidade Federal de Uberlândia tem presença do Alto Paranaíba ao Pontal do Triângulo, nós temos nessas regiões um número grande de parlamentares, que serão certamente nossos parceiros, em cima de projetos claros, bem definidos. Além disso, existe uma emenda chamada de emenda da bancada mineira. É quando os parlamentares mineiros em Brasília elaboram emendas para as universidades federais localizadas no estado de Minas Gerais. Então, junto também a esses parlamentares, novamente, dentro desse contexto da emenda da bancada mineira, bons projetos têm que ser apresentados. E é nesse sentido que nós caminharemos. Candidato, nosso tempo acabou. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Uma boa sorte na consulta eleitoral. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. E obrigado a você também de casa pela audiência. Um forte abraço. Semana que vem a gente está de volta. Tchau.